Existem basicamente duas formas práticas de se viver. E é bem possível que você se encaixe em uma dessas duas. E vai ser a respeito desse tema que eu vou abordar daqui a pouquinho, que a gente vai falar no nosso conteúdo de hoje. E de verdade, eu espero que você aprenda o bastante, assim como eu aprendi quando ouvi uma outra pessoa falando a respeito do assunto. Antes de eu te dizer dessas duas formas básicas de se comportar ou de agir, eu quero dizer que eu sou Diomar de Souza, quero te dar as boas-vindas, sinta-se bem e quero te conhecer. Portanto, se você achar por bem, aí ao longo do conteúdo, apresentar-se, se manifestar aqui dizendo o teu nome, deixando um comentário, expressando assim a tua impressão a respeito daquilo que estamos compartilhando com você, eu ficarei muito feliz. Hoje eu tenho mais vídeo no canal do que inscrito. Então já te convido a se inscrever, a fazer parte da nossa comunidade para que a nossa troca de experiências sejam bem mais produtiva. Vamos lá. Partindo da premissa de que a vida eu quero colocar para você dessa forma para que possamos ter uma boa assimilação daquilo que vamos trazer para você. Eu acredito que todos nós não acreditam em predestinação, mas sim acredito que existe ou deveria existir um propósito para cada pessoa. E sempre que possível, eu vou repetir o seguinte: a vida sem propósito é uma vida sem sentido. E a pergunta é a seguinte: você já encontrou o teu propósito na existência ou simplesmente está navegando à deriva sem ter muito a certeza aonde você gostaria de chegar? Tem uma outra verdade que particularmente eu acredito que é quase que incontestável. Todos nós temos habilidades, né? Temos algo que fazemos com facilidade e temos também suscetibilidades. Enquanto algumas pessoas têm facilidades em comunicar-se, em fazer amizade, em ser extrovertida, já tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande. Na minha infância, por exemplo, eu era muito, apesar de ser tagarela, conversador, mas com as pessoas do meu convívio, eu tinha dificuldade, por exemplo, de falar em público. E eu me lembro, inclusive, de que uma vez eu fui convidado para palestrar sobre alguns comportamentos com relação à alimentação que pode afetar. E é evidente que todo o teu comportamento, no que diz respeito à alimentação, vai acabar afetando a tua vida de forma direta ou indireta. E, na verdade, naquela noite, eu me lembro bem que foi um dos meus momentos, assim, que eu nem gosto de me lembrar porque eu me sinto constrangido. Tinha um público considerável para ouvir o que eu ia dizer. Eu acabei não conseguindo desenvolver de maneira nenhuma o assunto. Então, foi bem constrangedor para mim aquela situação. Então, naquela fase da vida, eu tinha pouquíssima, e por que não dizer igual Chaves, pouquíssima habilidade para desenvolver um determinado tema. Passou-se o tempo, hoje não sei se eu tenho tanto habilidade quanto julgo ter, no entanto, eu tenho uma certa tranquilidade em falar sobre diversos temas. Mas a verdade é, para a gente não se pegar muito nesse ponto e abandonar o que de fato realmente é importante no nosso diálogo de hoje, todos nós, eu vou generalizar, temos alguma habilidade ou muita habilidade em algo, temos facilidades em algum tipo de atividade e temos limitações enormes em outras. Para você ter uma ideia, eu já inclusive toquei nesse assunto aqui, até mesmo os super-heróis, né? E aí eu poderia citar aqui várias situações, mas vou citar apenas o Super-Homem ou Superman. Ele tem a criptonita que o deixa, por assim dizer, qual seria a palavra? Incapaz, impotente diante de uma determinada situação. E é muito normal que de repente você também passe por situações nas quais você sinta essa impotência, essa falta de capacidade de resolver. Só que tem situações que
eu quero colocar dessa forma aqui, que a vida te impõe e ela não simplesmente te chama de lado e pergunta, e aí, fulano, você consegue lidar ou você gosta? Essa, na verdade, seria a afirmação. Que tal? Você vai lidar de boa com essa situação? Não, a vida simplesmente vai te testar. Ela vai te colocar sob circunstâncias que, às vezes, faz com que você se sinta desconfortável. E vamos lá, vamos trazer aqui alguns exemplos. De forma prática, hoje eu estou gravando no dia 9 de abril de 2025, uma quarta-feira. As circunstâncias fizeram com que eu ficasse hoje realizando o trabalho doméstico. Por quê? A minha esposa foi visitar a minha sogra, a sua mamãe, foi ela e o meu pequeno, que agora, recentemente, no último dia 6, completou 3 anos de idade, e ela chegou de lá não muito bem. Não sei se foi uma infecção alimentar, mas é uma infecção intestinal. Essa é a verdade, ela não está nada bem, dores abdominais, diarreia, febre, dores de cabeça e assim por diante. E eu tinha 2 decisões. Não, uma decisão, 2 situações. Qual era a situação? Ficar em casa, fazendo alguns trabalhos domésticos, já que durante a viagem a casa estava um caos, e aí a criança dentro ia piorar bastante a situação. Eu tinha apenas uma decisão diante de 2 situações. Ou eu ia simplesmente para a rua, continuar a desenvolver minha atividade e faturar, né? Eu estou dizendo ganhar dinheiro, ou poderia ficar em casa e auxiliá-la. E esse ficar em casa implica lavar as louças sujas, ajudar a fazer a comida, e ela ainda conseguiu dar conta de fazer, mas cuidar do meu filho. Entenda que existem basicamente duas situações, uma decisão a ser tomada e uma só forma também de encarar isso. Eu posso estar me sentindo desconfortável, chateado, bravo, incomodado com o fato de não ter ido fazer o que eu sabia que deveria fazer, ou posso encarar esse fato de uma forma suave. Como assim? Ajudar diante dessas circunstâncias. Ajudar a minha esposa e cuidar do meu filho, eu posso estar fazendo de forma insatisfeita, chateada, reclamando, ou posso simplesmente encarar os fatos de forma diferente. E é sobre isso mais ou menos que eu quero te dizer. Tem situações ou atividades que realmente não te trazem conforto. E quem tem crianças pequenas, por exemplo, sabe muito bem que nos primeiros dias de vida, crianças têm uma facilidade incrível, e quem nunca passou por essa situação, parabéns, mas nos primeiros meses, primeiros dias de vida, a criança tem mania de substituir, de trocar o horário de sono. De dia ele dorme profundo e tranquilamente, e à noite ele simplesmente acorda e simplesmente chora, e isso incomoda muito. Então o que vai acontecer? Você pode encarar esse fato que te traz desconforto de 2 maneiras. Encarar com serenidade e fazer o que tem que ser feito na hora que precisa ser feito, da forma que precisa ser feito, ou você ir fazer as coisas reclamando. A pergunta que basicamente não quer calar é a seguinte: reclamar. Calma aí, vamos fazer a pergunta na ordem inversa. Fazer de forma satisfeita, tranquila, vai te ajudar? Vai te livrar de executar a atividade? Você está me entendendo? Se você for sorrindo, tranquilo, satisfeito, feliz, isso vai fazer com que o problema seja resolvido? Não. Mas a outra pergunta, e não menos importante, é a seguinte: e se você for reclamando, brigando, xingando, isso vai te ajudar em que aspecto? É nesse ponto, e aqui eu acredito que a gente já pode encerrar essa conversa. Já ouviu a frase por aí, aceita que dói menos? Eu acredito que é um ditadozinho, eu poderia dizer um bom
e acessível português, bem chulozinho, né? Aceita que dói menos. Mas eu estou com uma tendência e uma inclinação muito grande em concordar que quando você aceita algumas situações, isso de fato vai doer menos. Porque caso você não saiba, quando você internaliza algumas situações e você permite que ficar angustiado, ficar incomodado, rancoroso, se você xingar, acredite, eu estou falando cientificamente, interpretando as coisas de forma que a ciência endosse o que eu vou dizer. É muito mais complicado se você encarar as situações de forma rancorosa, triste, chateado, se você xinga, se você esbraveja. Essa angústia vai fazer muito, vai te trazer complicações e isso talvez não, acredite, isso vai se manifestar até de forma física. Porque é uma questão que talvez vai te incomodar, evidentemente, fisiologicamente falando, mas é uma questão muito mais emocional, porque diz respeito em como você está encarando as coisas. E eu particularmente, de verdade, acredito que quando as coisas são encaradas, por mais difíceis que sejam, quando são encaradas com otimismo, com ânimo, com alegria, com satisfação, é muito mais fácil de você encontrar a solução. É muito mais fácil de você chegar à resolução da questão do que você ficar encarando de forma rancorosa, brava, chateado, xingando e angustiado. A angústia vai te trazer, vai te acumular muito mais problema do que se você encarar alguns fatos. E isso, eu vou repetir, a vida às vezes te impõe algumas coisas, ou simplesmente o ciclo da vida. A situação que eu citei aqui foi de quem tem filho pequeno. Se você queira ou não, se você encara de forma otimista ou triste, você vai ter que resolver o seu problema. Por exemplo, a criança, que foi o que aconteceu hoje. O meu bebê, às vezes ele já consegue tirar a cuequinha, utilizar o seu troninho e fazer o cocô no ambiente que fica mais fácil lidar com a sujeira. Mas hoje ele não conseguiu segurar a onda e simplesmente fez o trabalho na própria cuequinha dele e foi uma bagunça incrível. Agora imagina, eu simplesmente fiquei para isso. Então se eu fiquei para resolver essa questão, acredite, eu fiz de forma tranquila. Tirei a cuequinha dele, fui lá, levei ele até a torneira, lavei o traseirinho de boa, sem briga, sem confusão, sem me chatear, sem ficar angustiado com isso. Por quê? Ficando chateado ou não, fazendo de forma tranquila ou não, algo precisava ser feito. E se algo precisa ser feito, leve em consideração que a vida adulta é encarar ou é solucionar pequenos ou grandes problemas. Você precisa encarar isso cedo ou tarde. E quanto mais cedo você absorver essa realidade, essa verdade, vai ser mais fácil você lidar com alguns problemas. Então, para concluir, ou melhor, antes de concluirmos o nosso bate-papo, eu quero convidar você a se sentir bem-vindo em nossa comunidade. Então, portanto, inscreva-se, sinta-se bem com a gente. Se você achou o assunto, o bate-papo interessante, compartilha com outras pessoas, por favor, deixa aqui o teu comentário, isso vai nos ajudar muito. E se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que em publicações posteriores você fique sabendo de um novo material que está sendo disponibilizado aqui no nosso canal. Então, para concluir agora sim, presta atenção, aceita que dói menos.